Bora te atualizar sobre o São Paulo pegando 74 milhões de reais emprestados. Você sabia que Caleri tem contrato com o São Paulo somente até dezembro? Vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre se existe algum risco de o tricolor perder o atacante de graça a partir de um pré-contrato no meio do ano. São Paulo fechou no mês de janeiro no vermelho, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Hora de falar sobre o São Paulo que pegou 74 milhões de reais emprestados em duas instituições bancárias. Foram 30 milhões de reais no Daicoval e mais 44 milhões de reais no Tricuri. Importante registrar que esses dois movimentos já estavam previstos no planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. Quero contar ainda que há uma possibilidade do Arrima Assis, presidente do São Paulo, captar até 270 milhões de reais ao longo do ano. Essa captação pode se dar através de empréstimos bancários e também via FIDIC, mas quanto menos recorrer a bancos, melhor a situação para o São Paulo. A justificativa da diretoria do Tricolor para esses 74 milhões de reais obtidos agora diz respeito a fluxo de caixa. Muita dificuldade com o pagamento de contas que envolvem, inclusive, pagamentos de salários de atletas. E o Arrima Assis chegou ao São Paulo prometendo que não atrasaria mais pagamentos de direitos de imagem. Na temporada passada, sob o comando de Júlio Casares, era uma praxe. O São Paulo atrasar 2 meses, quando estava perto de vencer o terceiro, fazia o pagamento de 1 mês. Só para completar, qualquer pedido de empréstimo bancário precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, e essas aprovações têm acontecido com enorme frequência, já era assim com Júlio Casares e seus antecessores. E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o Tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026, são 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor, e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são dois dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram, a ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de R$1.300.000 por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, R$1.800.000 mensais. O Oscar, enquanto atleta do Tricolor, tinha direito a R$2.300.000. Arrima Assis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O Tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, o Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu, que é me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa da comissão técnica lá da Barra Funda. E essa pessoa afirmou que o São Paulo está muito convencido de que a renovação vai acontecer. Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas sem riscos de o Caleri deixar o Tricolor. O que você pensa sobre essa renovação? Até que ponto você iria se fosse dirigente do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só para completar em relação ao líder do Campeonato Brasileiro, Enzo, que foi poupado da partida contra a Chapecoense por conta de dores na coxa, está recuperado, enquanto o Rian Francisco, que passou no ano passado por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, já está no processo de transição e deve estar à disposição muito em breve. E o São Paulo fechou o primeiro mês de 2026 no vermelho, mas a notícia não é tão ruim quanto parece. Bora para os números. O Tricolor teve um déficit de R$3.200.000. Isso significa que em janeiro, São Paulo gastou R$3.200.000 a mais do que aquilo que arrecadou. A projeção orçamentária apontava um prejuízo de R$14.600.000. Por aí você já vai entendendo que esse déficit nem foi tão ruim assim. Pois bem, aqui vem a parte mais legal para o torcedor do São Paulo. O time de futebol foi responsável por um superávit.
Não fosse pelo time de futebol, certamente o prejuízo do São Paulo seria ainda maior. No time de futebol, o lucro foi de 7 milhões de reais. O presidente Harry Massis assumiu o clube na metade do mês de janeiro e tem participação pequena nesses números. Importante contar que desde que assumiu, Massis fez uma série de intervenções demitindo funcionários próximos ao Júlio Casares. A estimativa é de uma economia importante dentro do Morumbi. Para completar, registrar que para a temporada a projeção é de um superávit de 40 milhões de reais. Os números de 2025 já têm sido divulgados, receita superior a 1 bilhão de reais, teve superávit e uma redução da dívida superior a 30 milhões de reais. Só para completar, em relação ao São Paulo, Tricolor foi o time com mais atletas convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. 4 jogadores foram chamados: o Igor Felisberto, o Jorginey, o Pedro Ferreira e o Luca, Tricolor que foi vice-campeão da Copa São Paulo em janeiro. A saideira do Giro de Notícias, o Botafogo apresentou nesta sexta-feira o zagueiro Ferrarese, que pertence ao São Paulo e chega por empréstimo. Ferrarese se mostrou bastante animado e admite que palavras de Savarino, que joga com ele na seleção venezuelana, Savarino que trocou o Botafogo pelo Fluminense, que essas palavras foram fundamentais para que ele topasse vestir a camisa botafoguense. Quero falar agora sobre renovação do Flamengo com uma condição muito específica. Bruno Henrique só vai ter seu vínculo prorrogado, o contrato acaba em 31 de dezembro, se ele aceitar uma bela redução salarial. Vale a lembrança de que o BH, hoje com 35 anos de idade, perdeu status de titular e de protagonista desde a última renovação. Na oportunidade, o Palmeiras havia lhe oferecido um caminhão de dinheiro. O Flamengo nem chegou às mesmas cifras do Bruno Henrique, mas concordou no pagamento de 1,5 milhão de reais por mês. Agora, para ter seu contrato prorrogado por mais um ano, Bruno Henrique vai precisar aceitar uma redução salarial. E as primeiras conversas estão engatinhando. O BH chegou a cogitar no ano passado a aposentadoria no fim de 2026. Essa ideia já foi descartada. Bruno Henrique quer jogar por pelo menos mais um ano. Ele entende que ainda tem condição física de ser competitivo, embora seus números no Flamengo não sejam tão bons. Temporada de apenas 9 jogos, com 2 gols e 2 assistências. O BH foi titular em 3 desses 9 jogos. Não dá para imaginar que o Bruno Henrique ainda consiga ser protagonista no Flamengo, embora, se saísse para jogar em outros clubes brasileiros, tenho certeza que seria personagem importante. O Bruno Henrique caberia no seu clube do coração. Já use espaço para comentário para registrar sua opinião. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Fla de graça em 1º de janeiro de 2027. O Silmar Lima perguntando se o Caleri vai renovar com o São Paulo. Só para confirmar, deixa eu só checar até quando vai o contrato do Caleri com o Tricolor. Caleri que voltou a balançar as redes, né? Voltou a marcar gols. Contrato até 31 de dezembro de 26. Caramba! Deixa eu ver se existe algum movimento dentro do São Paulo. O contrato do Caleri termina em dezembro. Você já está tratando da renovação? Chegou a resposta aqui, ó. Conversando aqui com o presidente do Ceará. Tá falando sobre o jogo contra o São Bernardo na terça-feira, tá? O Roberto Campos por aqui. Vorcaro na thumb, sim, eu estava explicando essa história do Atlético, né? Como é que funciona. Não vamos falar sobre trocas de mensagens, sobre WhatsApp, a menos que vocês queiram, né? Se alguém favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time para mim é o Fluminense. Beleza? A diretoria do São Paulo podia ter esperado o Dorival cair do Corinthians para mandar o Hernan Crespo embora, para contratar o Dorival Júnior. Mas os caras do São Paulo estavam desesperados por mandar o Hernan Crespo embora, e não quiseram que o Crespo ficasse, acho que entendiam que o clube venceria, até com relativa facilidade,
a Chapecoense, como aconteceu nessa quinta-feira, e aí o momento do Crespo seria ainda melhor, né? Ele vinha de 7 vitórias, um empate e uma derrota. Se ele vence a Chape, iria para 8 vitórias. Enfim. O Arlindo José, kkkk, a imprensa já tá comendo do São Paulo até, já tá com medo do São Paulo até você. Não, eu tenho medo de, cara, eu tô com medo hoje do Paysandu. Campeão paraense, venceu o Remo, despachou a Portuguesa do Rio 2-0 com facilidade, e é o próximo adversário da Lusa. Cara, juro por Deus, eu assisto a todos os jogos da Série A, até porque eu gosto, preciso e aposto, né? Mas para mim não tem diferença nenhuma. Os guris, eu sou capaz de fazer uma aposta com você, Nicola, que o Corinthians termina o campeonato na frente do São Paulo sem doletas. O guris, vamos fechar? Vamos fechar essa apostinha? Sabe por quê? É possível até que o Corinthians seja mais confiável do que o São Paulo, mas nos mata-matas, esse time do Corinthians é muito preguiçoso nos pontos corridos, cara, muito preguiçoso. E eu nem confio muito no São Paulo não, tá? Mas esse time do Corinthians, ele só joga quando quer. A mesma máxima do ano passado, ela continua valendo para esse ano. Corinthians escolhe os jogos que quer jogar. E quando escolhe, quando decide jogar, joga muito bem, tá bom? Também mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, perguntando a respeito do contrato do Caleri, termina em dezembro. E você já o chamou para renovar? Cara, o Caleri tem tanta identificação com o São Paulo que perder ele seria complicado. Ó, mais uma informação. Estamos conseguindo falar com bastante gente. Já trouxemos respostas do diretor, do presidente do Ceará, do diretor do Corinthians, de um diretor do São Paulo e agora sobre o Cruzeiro. A pergunta que eu tinha feito é: alguma chance de o Cruzeiro contratar goleiro até o dia 27? Não temos intenção de contratar goleiro. Então, dá para imaginar que Matheus Cunha continue e aí os meninos da base podem ser mais utilizados. O Kaufer, peraí que rodou aqui, ó. Nicola, my friend, deixei meu like. Verdade que o São Paulo quer um meia do Novo Horizontino? Quem é? Tamo junto. O Cal, vou até mandar mensagem para uma pessoa de São Paulo, mas eu não tô vendo mais possibilidade de São Paulo trazer reforços não, tá? Especialmente depois da chegada do Cauli. Trazer outro meia. O Santo tá dizendo que mandou um salve lá no Insta. Assim que eu entrar, eu dou uma olhada. O Vinícius Pinho, Nicola, boa noite. Você acha que o Tite vem pro Timão? Vinícius, eu acho que o Tite tem grande chance de ser demitido no domingo. E eu não tinha pensado nessa possibilidade. Vocês, durante a live, é que me alertaram para isso, né? Se o Tite cair, a sombra pro Dorival passa a ser bem importante. É um ponto considerável, tá? E a situação do Tite no Cruzeiro é bem delicada. William Fernando Nepomuceno. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Roger Machado pretende indicar algum jogador, o Inter para o futuro, para vestir a camisa do São Paulo? William, esse foi um dos temas de conversa do Rui Costa com ele. Roger chegou bem pianinho no São Paulo, entendendo que a situação dele é delicada, tá? Ele chegou sob muita pressão, os caras do São Paulo precisaram segurar uma bucha. Então, não dá para imaginar que ele vá fazer nenhuma exigência. Na primeira entrevista coletiva, o próprio Rui Costa disse que com esse elenco que o São Paulo vai até o fim da temporada e que vai haver um trabalho forte para que os atletas da base sejam melhor aproveitados no time de cima, tá bom? Está em Carlópolis, o Ivo Maniga. Boa noite, Nicola. Os gringos do Sub-20 já chegaram para o São Paulo e cadê o Dudu, meia do Náutico? Foi contratado, né, Ivo? Foi contratado, né? Deixa eu ver se tem alguma atualização aqui, ó. Tá no São Paulo. Dudu, 17 anos de idade, ele jogou a Copa São Paulo pelo Náutico, foram 3 partidas, só 17 anos de idade, né? E se mudou para o São Paulo. Por falar no São Paulo, registrar que o Tricolor foi o clube com mais jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil faz 2 amistosos com o Paraguai, agora nos próximos dias, e o São Paulo teve 4 jogadores convocados para a seleção, tá? Deixa eu falar o nome. Eu lembro que o Igor Felisberto é um deles, que o Jorginho é outro, os outros 2, Pedro Ferreira e Luca, que inclusive já tem atuado no time principal desde o Campeonato Paulista, tá? E em outro time teve tantos jogadores convocados assim, o Guinegão, jogador do Corinthians, também foi chamado.